Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão ensinando a calcular indicadores técnicos em robôs de criptomoedas. Então, como você se integra com a API da corretora, baixa os dados, calcula um indicador técnico que lhe interesse e depois você pode estar utilizando esse indicador aí para tomada de decisão ou apenas para realmente informar o usuário no seu front. Então, se essa era a funcionalidade que você estava tentando fazer e não estava conseguindo, nesse vídeo aqui nós vamos resolver. O que eu vou mostrar aqui para vocês é independente de corretora, ok? Vou mostrar aqui para vocês independente de corretora. Quando a gente está negociando algum ativo financeiro, como criptomoedas, como ações, etc., né, é comum que a gente faça as nossas tomadas de decisão baseado no gráfico do ativo que nos interessa, certo? Então, geralmente a gente vai estar analisando um gráfico e tomando decisões com base no que a gente vê no gráfico, certo? Isso a gente chama de análise gráfica, né? Além da análise gráfica, tem análise técnica, que é a gente pegar indicadores gerados a partir dos mesmos dados que estão no gráfico, a gente toma alguma decisão baseada nesses indicadores. Tá? Existem muitos indicadores no mercado, certo? Provavelmente centenas, eu não conheço tantos assim, mas eu sei que existem, né? Provavelmente centenas. E cada um deles mostra perspectivas diferentes, né, do mesmo ativo, da mesma situação, em tempos gráficos diferentes, com níveis de assertividade, de precisão diferentes. Então tem muita variação. Mas todos eles servem para, de alguma forma, embasar as decisões de vocês, né, ajudar vocês na tomada de decisão, ou, novamente, dos investidores, os quais venham usar as ferramentas que vocês criarem. Porque isso que eu vou trazer aqui de conhecimento, ele serve tanto para você, se você for um investidor / programador, ou se você for só programador e vai desenvolver ferramentas para outros investidores. Beleza? Por que eu falei que é independente de corretora? Eu estou aqui com o site da Binance aberto, tá? Que é uma corretora que eu utilizo, é a maior corretora do mundo em criptomoedas, mas você pode não utilizar a Binance e aproveitar o que eu vou trazer aqui sem problema nenhum. Todas as corretoras, ou pelo menos todas as grandes, pelo menos, elas fornecem, de alguma maneira, os dados das negociações para que possa, então, né, você integrar um outro sistema, uma outra aplicação, né, pegar essa informação, manipular ela, daqui a pouco até numa tabela Excel, se você quiser, não importa. Tá? E no caso da Binance específico, né, ela fornece isso através de um conjunto de APIs. Certo? Então, como eu vou precisar dos dados aqui para calcular indicadores técnicos, eu vou utilizar a Binance porque eu já estou acostumado a pegar dados dela. Tá? Mas daí, se você for utilizar outra corretora, você procure no site da corretora, né, alguma coisa como API REST, ou alguma coisa como WebSockets, Strings, alguma fonte de dados, né? Como é que você pega os dados dela? Tá? Em última instância, até se for um download de uma planilha já ajuda. Mas, obviamente, tendo uma API é muito melhor. No caso da Binance, a página da documentação deles, das APIs, é essa aqui. Tá? Tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como é que você se acha nessa documentação, como é que você usa ela a seu favor para construir o seu sistema, as suas integrações. Eu explico tudo sobre essa documentação, tem um vídeo aqui. Mas basicamente o que você faz, né, quando chega aqui, você usa essa caixa de pesquisa aqui na esquerda para procurar o que você quer fazer. Então, no meu caso, né, eu quero calcular indicadores técnicos. Os indicadores técnicos, na sua imensa maioria, né, eles são calculados em cima das velas, né, ou dos candles, que a gente chama em inglês, né, em cima das velas. O que são as velas, para quem nunca viu? Deixa eu abrir aqui o que são as velas, em um minuto, para quem talvez nunca tenha prestado atenção nisso, né? O gráfico, né, mais comum que a gente utiliza é o gráfico de velas, o candlestick. O que são as velas? São essas barras aqui, deixa eu dar um zoom grande aqui para vocês enxergarem melhor. São essas barras, que no caso aqui nesse site do TradingView são essas barras verdes e vermelhas. Uma barra verde, né, indica uma alta do preço naquele período, né? Daí eu tenho os riscos aqui mais magrinhos, né, que são as sombras da vela, que são
a mínima e a máxima no período, mas não foi o valor de abertura e fechamento, porque a vela em si, ela delimita a abertura e o fechamento, né? E a cada X tempo que você configura na visualização do gráfico, vai se formando uma vela com a alta, a mínima, a abertura e o fechamento. Além disso, também tem o volume, né? Mas as 4 métricas mais comuns a serem utilizadas é a abertura, o fechamento, a alta e a mínima. E essas informações das velas, elas são muito utilizadas para fazer os cálculos, então, dos indicadores. A maioria dos indicadores utilizam essas informações na hora de serem construídos. Aqui embaixo até, por exemplo, está um indicador de exemplo, que é o MACD, né, o MACD. Aqui tem um outro indicador, que é o EMA, sendo calculado. Aqui eu tenho o EMA, que é um outro indicador. Então, indicadores aí tem aos montes. Se a gente vier aqui em Indicators, no TradingView, por exemplo, que é essa plataforma que eu estou aberta aqui, tem uma cacetada aí de indicadores disponíveis. E a imensa maioria deles usa os dados das velas. Então, se eu preciso dos dados das velas para calcular um indicador, né, eu tenho que chegar aqui na documentação e procurar alguma coisa ligada às velas, certo? Então, eu posso procurar alguma coisa como candle, por exemplo. Tem aqui uma API, UI Clients, por exemplo. Né? Klein é um outro nome para os candles também. Tá? A gente pode chamar de candles, a gente pode chamar de candlestick, a gente pode chamar de vela, e também é bem comum ver esse nome Kleins, certo? E a API que nos traz velas históricas, né, me traz um volume de velas que já aconteceram, é essa aqui, ó, a Klein Candlestick Data, no caso da Binance, certo? O que essa API está nos dizendo? Que se eu quiser dados, né, da Binance, dados das velas da Binance, eu tenho que fazer uma requisição GET, né, então uma chamada GET, uma chamada para obter dados. Tem vídeo aqui no canal falando sobre chamadas de APIs, certo? Neste endpoint, neste caminho, barra API, barra V3, barra clients. E aí eu passo qual é o symbol, que é o par de moedas, passo qual é o intervalo gráfico, né, que é o período de tempo que pega a amostragem de preço para fazer a construção das velas, e isso vai me retornar, tá? Se eu não passar mais parâmetros, ele vai pegar as mais recentes, né? E isso vai me retornar isso aqui que está do lado. Né? Essa chamada aqui me retorna um array, que é um conjunto de elementos, onde cada posição do array tem uma informação. Então a primeira posição é o tempo de abertura, a segunda é o preço de abertura, a terceira é a alta, a quarta é a mínima, a quinta é o preço de fechamento e assim por diante. Tá? Se você olhar a tabelinha aqui do lado, você vai ver exatamente o que em cada posição quer dizer. Então uma chamada a essa API aqui, segundo o que está me dizendo a documentação, tá? Vai me trazer as últimas 500 velas do par de moedas que eu informar, no intervalo que eu informar, neste formato aqui. E isso a gente pode testar facilmente, certo? Utilizando aí alguma ferramenta que nos permita fazer requisições GET. Isso aqui é uma API pública, você não precisa ter conta na corretora, você não precisa estar logado, cadastrado, nada. É só fazer uma chamada para este endereço e você vai ter como resultado os dados. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer calcular indicadores, é você obter os dados. Tá? No caso da Binance é assim que você obtém através da API. Para fazer um teste, eu recomendo sempre que vocês testem as APIs antes de sair escrevendo código. Eu vou utilizar aqui a ferramenta Postman. Tá? Quem nunca viu essa ferramenta também tem vídeo aqui no canal ensinando a utilizar essa ferramenta aqui. Na ferramenta Postman, que ela é gratuita, vocês baixam aí para qualquer sistema operacional, você seleciona aqui na esquerda qual é o verbo HTTP, lá na API está dizendo que é o GET, né? Então vamos de GET, e você monta o URL aqui nesse campo. Na própria API que a gente estava, né, tem esse endpoint aqui que a gente tem que chamar, certo? Mas falta o início da URL aqui, falta o endereço do site. Tá? Este endereço do site, que a gente chama de base, ele está aqui na documentação, mas lá no início da documentação. Deve ser aqui em General Info, provavelmente. Ó, General Info, tá aqui, ó. Tá aqui o início do endereço. api.binance.com. Copiado aqui. A gente joga aqui. E o restante do endereço. Certo? E aí, dizia que a gente tinha que passar um symbol e um interval.
Isso a gente passa na URL também. Então, a gente coloca uma interrogação na URL, escreve o nome do parâmetro, que é symbol, igual, coloca o seu par de moedas que você quer pegar as velas em maiúscula. Então, por exemplo, pegar as velas de Bitcoin por Tether, né, o par BTC USDT, que daí vai me dar o preço em dólares do Bitcoin, né, as velas dos preços. BTC USDT, e comercial, e aí eu passo o parâmetro interval igual e o tempo gráfico, certo? E aí, tempo gráfico varia muito de estratégia para estratégia, certo? Eu vou pegar aqui só a título de exemplo, um tempo gráfico de 15 minutos, 15 M minúsculo, certo? Eu montei aqui a URL, clico em Send, e ele me traz o resultado. Então aqui, no resultado, eu tenho as últimas 500 velas, certo? As últimas 500 velas de Bitcoin por Tether no intervalo de 15 minutos. Se eu quiser menos velas, certo? Por exemplo, né, se eu quiser, sei lá, 15 velas. Luiz, por que eu ia querer 15 velas? De acordo com o indicador que você forem calcular, você vai ter parâmetros do indicador, né, configurações do indicador. E muitos indicadores têm uma configuração chamada período, né, ou períodos, e que é o número de velas, da amostragem de velas que ele usa para fazer o cálculo. Né? Então, por exemplo, se eu for calcular um indicador com 15 períodos, eu vou precisar de 15 velas. Né? Se eu for calcular um indicador de 50 períodos, eu vou precisar de 50 velas. Tá? Os maiores períodos que eu conheço são na casa de 200, tá? Mas nada impede de você ter indicadores com mais ou com menos períodos. A Binance te permite, no caso da Binance específico, ela te permite baixar até 1000 velas históricas, certo? Aqui eu vou usar bem menos. Eu vou pegar, por exemplo, botar um parâmetro com e-comercial, limit, igual, por exemplo, 15. Então vai ser as últimas 15 velas que ele vai me retornar aqui, ó, bem menos dados. Perfeito? Então, em blocos de 15 em 15 minutos, que foi o meu intervalo aqui, foram montadas velas, né, que são abstrações do mercado de investimento. Tá? E ao todo eu tenho, então, o histórico dos últimos 15 blocos de 15 minutos. Basicamente é isso que eu estou tendo aqui de dados. Beleza? Show de bola. Então essa chamada aqui eu já entendi como é que ela funciona, eu já consegui fazer ela no Postman, agora é a hora da gente fazer ela em programação, certo? Que eu preciso pegar esses dados num software para poder calcular os indicadores, beleza? Eu trabalho com JavaScript, já tem aí muitos anos, e no mundo do JavaScript, a gente utiliza o Node.js quando a gente quer criar bots, automações, esse tipo de coisa. Então eu já tenho o Node.js instalado aqui na minha máquina. Quem não tiver, recomendo que instale, tá? É uma ferramenta aí muito útil para a criação de todo tipo de sistema. E tem tutorial aqui no canal de instalação, tem uma playlist aqui no canal onde eu ensino programação utilizando essa tecnologia. Então eu vou criar um projeto utilizando então essa tecnologia Node.js, que é melhor explicada aí em outros conteúdos aqui do canal. Então eu vou entrar aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar aqui de Bot Candles. Tá? Eu vou entrar aqui na Bot Candles e aqui dentro eu vou inicializar um projeto, beleza? Para inicializar um projeto Node.js, depois que você já tem o Node instalado na sua máquina, tem vídeo aqui no canal ensinando a instalar, quem não souber, só dá uma procurada. Eu uso o comando npm init, né, espaço init, -y. Isso aqui inicializa um projeto Node.js nessa pasta que está na minha área de trabalho. O próximo passo é eu instalar os pacotes, os plugins que vão ser necessários para eu poder escrever o meu robô, meu programa, minha automação. Para consumo de API, né, de corretora, o pacote que eu costumo utilizar é o Axios. Tá? Também tem vídeo aqui no canal ensinando, explicando como é que funciona, como é que você utiliza. Tá? Mas a gente pode instalar ele facilmente com o comando npm, espaço install, espaço Axios. Então, Axios instalado, agora eu posso escrever o meu programa que vai acessar aquela API da corretora e baixar os dados para a gente. Então, eu vou fazer isso. Estou utilizando aqui o Visual Studio Code.
certo? Que é uma ferramenta aí que também tem tutorial aqui no canal ensinando a instalar e a utilizar. É um editor de código, tá? Vocês podem utilizar o editor de código que vocês quiserem. Eu costumo utilizar aqui o Visual Studio Code. Então, desktop, bot candles, abrir a pasta. Então, aqui está o meu projeto. Tá? Por enquanto, eu tenho os arquivos de configuração e a pasta das bibliotecas. E eu vou criar um arquivo, vou chamar de index.js, que a gente vai programar em JavaScript. Tá? JavaScript é a linguagem que a gente utiliza para programar em Node.js. E aqui, então, eu vou escrever o código que vai baixar os dados e depois o código que vai calcular indicadores em cima dos dados, certo? Como existem centenas de indicadores no mercado, eu vou pegar um indicador como exemplo, né? E vou implementar ele com vocês. Daí depois vocês podem estar implementando outros indicadores usando lógicas parecidas com a que eu vou mostrar aqui. Tá? Indicadores técnicos, né? Eles nada mais são do que fórmulas matemáticas aplicadas em dados de uma corretora, em dados de um ativo, né? Seja ele cripto, ações, não importa. Tá bom? Então, eu vou primeiro carregar o Axios, que é a biblioteca que a gente instalou. O const Axios recebe um require de Axios. E aí eu vou criar uma função para fazer o download dos dados. Então, function, vamos chamar aqui de get candles, por exemplo. Certo? Abre e fecha chaves. Essa função vai usar o Axios para fazer, então, um get, uma requisição get. Eu passo a URL, deixa eu pegar aqui a nossa URL que a gente já tinha montado aqui no Postman. Passo a URL que a gente vai chamar. Né? E isso aqui vai me retornar uma response, né? Uma resposta, certo? A resposta, no caso do Node.js, sempre que a gente chama uma API externa, a gente tem que aguardar a resposta de maneira assíncrona. Tá? É uma característica do Node, o código ele continua sendo executado, ele não espera a resposta para o padrão. E daí, para a gente esperar a resposta, para a gente só executar a próxima linha quando a linha de cima terminar a sua execução, a gente utiliza aqui uma palavra reservada chamada await. Então, eu estou dizendo, ó, espera a resposta dessa chamada e depois tu vai para a linha de baixo. E nas funções que eu utilizar await, eu tenho que colocar a palavra async antes de function. Que daí você está dizendo para o Node, olha, essa função aqui ela vai dar uma demoradinha porque ela vai se conectar na API externa, então já fica esperto. Beleza? Então aqui eu vou ter uma resposta, e aí eu vou só imprimir por enquanto response.data. Esse ponto data aqui é os dados da resposta, que é aquilo que a gente viu lá no Postman, na janelinha de baixo. E no nosso programa eu vou só chamar aqui essa getCandles para ela ser executada. Beleza? Vamos executar isso aqui para ver se está funcionando. Vou abrir aqui o terminal. Estou na pasta botCandles. Vou rodar o comando node index.js para executar esse arquivo aqui. Está aqui o resultado da execução. Então ele já consegue baixar os dados daquela API. Então a primeira etapa a gente conseguiu fazer. Já estou baixando aqui os dados da API. Beleza? Essa é a parte mais fácil, a parte de baixar os dados, porque eles são públicos, são facilmente acessados, né? Não precisa de nenhum tipo de autenticação, não é uma lógica complexa. Como podem ver aqui, fazer esse tipo de coisa em JavaScript é muito simples e prático. Né? Com poucas linhas de código ali, a gente já consegue ter o resultado do que a gente deseja. Tá bom? Esse é um dos motivos pelos quais eu trabalho com JavaScript aí já tem uns bons anos, que a gente consegue fazer muita coisa com poucas linhas de código. Agora, o próximo passo é a gente calcular o indicador. Então, aqui eu já tenho como pegar os dados da corretora. Agora, eu preciso, em cima desses dados, calcular o indicador. Como eu citei antes, existem muitos indicadores de mercado, e a gente ficaria aqui dias e dias e dias para implementar algumas dezenas, quando, na verdade, existem aí mais de centenas. Eu vou trazer como exemplo um indicador que é muito popular, certo? Que é o RSI. O que é o RSI? Tá? O RSI ele é o indicador de força relativa. Qual que é a ideia desse indicador? Dados as flutuações de preço do mercado,
ele te dá uma ideia da força que está predominante no mercado no momento. O que é a força? O mercado está comprando mais ou está vendendo mais? A força compradora ou a força vendedora que está ganhando? Por que isso importa, Luiz? Porque quando o mercado está comprando demais, o preço ele é empurrado para cima, certo? Quando o mercado está vendendo demais, o preço ele é empurrado para baixo. E isso não é manipulação de nada, isso é o próprio mecanismo do mercado, certo? Quando algo está sendo muito comprado, o preço naturalmente vai subindo. Quando algo está sendo muito vendido, o preço naturalmente vai descendo. Tá? Isso aí é oferta e demanda, regras, né, de mercado. E o indicador RSI, ele justamente me dá uma medida de quão sobrecomprado está ou quão sobrevendido está um mercado. Tá? Via de regra, né, esse é um indicador que ele te dá um valor de 0 a 100, certo? E via de regra, quando passa da faixa de 70, né, diz-se que o mercado está sobrecomprado, e quando passa da faixa de. Quando cai abaixo da faixa de 30, diz-se que o mercado está vendido. Mas, obviamente, existem muitas variações de análise e existem muitas formas de utilizar essa informação nas suas estratégias. Eu não sou professor de estratégia de investimento, não sou analista de investimento, nada disso, certo? Então, meramente eu vou me apegar aqui à parte matemática e de algoritmo de implementação do indicador, certo? Não esperem de mim qualquer palpite aí de em que momento compra, vende, estratégia vencedora e coisa do tipo, tá? Não é comigo essa parte. É a parte realmente de programação, que é o meu foco aqui com vocês. Então, basicamente, o que diz aqui, né, é que a gente pega uma amostragem no exemplo que está dando aqui de 14 dias, 14 períodos de um dia, certo? Então, isso a gente pode ajustar facilmente no nosso código. A gente pode pegar aqui, ó, o intervalo, em vez de 15M, a gente bota 1D, que é um dia, e a quantidade, que é o limite, em vez de 15, a gente pega 14, por exemplo. Eu estou pegando o exemplo que está ali no artigo. Se vocês procurarem canais de investidores profissionais na internet, no YouTube, vocês vão ver o pessoal dando sugestões de parametrização, né? Qual o intervalo, qual par de moeda, qual o período, por aí vai. Tá? Só pegando aqui o exemplo que está ali na Wikipedia. Beleza? Também fala um pouco de análise aqui, mas eu nem vou entrar nesses méritos. A questão é que os indicadores técnicos, todos eles, são fórmulas matemáticas em cima de dados de um ativo. No caso do RSI, o dado que nos interessa é o preço de fechamento. Tá? Ele utiliza o que a gente chama de closes, que são os fechamentos do ativo. Eu estou falando do ativo aqui, gente, porque na verdade não é só para criptomoedas, tá? Eu vou usar o exemplo com cripto, mas é qualquer ativo financeiro. Beleza? Então você vai pegar e descobrir o que está resumindo aqui o indicador. Você pega o resumo das altas do ativo, né? Então todas as vezes que o ativo fechou em alta de preço no período, você pega a média dos preços de fechamento das baixas do ativo, então todas as vezes que o ativo, né, ele terminou em baixa, com o preço em queda, certo? E você vai dividir essa média de altas pela média de baixas, e isso vai te dar a força naquele período, certo? E quando você começa a colocar, né, esse cálculo, como é que eu posso dizer? Movimentando a janela de períodos, né? Então eu vou pegar, por exemplo, os últimos 14 dias, vai me dar o valor de RSI dos últimos 14 dias. Se eu pegar dos últimos 14 dias mais um, eu vou pegar o RSI imediatamente anterior e assim por diante. Então você consegue montar, inclusive, um gráfico apenas com o indicador, fazendo esse movimento da janela de períodos, certo? Então, vamos pegar no exemplo mais prático, né? Das últimas 2 semanas, terminando hoje. Eu posso pegar também a RSI das últimas 2 semanas, terminando ontem. Depois, das últimas 2 semanas, terminando anteontem. E aí eu vou ter o RSI de cada um dos dias que se passaram, tá? Então, os indicadores técnicos, claro, eles trazem aí os dados do passado até o momento, né? E depois, daí, para tentar fazer projeções, tem outras técnicas mais elaboradas, tá? Aqui realmente é só para a gente ver como é que está no máximo, como está agora o mercado.
beleza? Então, o que a gente tem que fazer é transpor essa lógica matemática para o nosso software, certo? É isso que a gente faz aí para fazer o cálculo do indicador. Eu vou criar aqui uma outra função para a gente organizar o código. Então, eu vou pegar aqui uma function calc RSI, por exemplo. Tá? Então, calcular RSI. O que eu vou esperar para o parâmetro? Eu vou esperar os closes, que a gente viu lá na fórmula, que era o que eu precisava, né? O que são os closes? É o valor de fechamento de cada uma das velas. Tá? Então, se a vela é cada um dia, por exemplo, o valor de fechamento é às 23h59, qual o preço que estava naquele momento. Esse é o valor de fechamento. Então, de cada um dos dias do período, o valor de fechamento e dentro de um array, tá? De um vetor. Aí eu vou declarar um let altas, certo? Para a gente poder ter lá, vocês viram ali que eu vou precisar das altas dentro do período, dos momentos em que o ativo fechou em alta. Let baixas, a mesma coisa, só que ao contrário, né? Os momentos que o ativo fechou em baixa. E aí eu tenho que percorrer todos os fechamentos, né? Juntando na variável de altas, né? Todas as vezes que o ativo fechou em alta, e nas variáveis de baixa, todas as vezes que o ativo fechou em baixa. Então essa é a primeira etapa do nosso cálculo. Então, eu vou começar aqui com o i closes.length. Então, isso que vai me dar a quantidade de velas que foi passada, certo? Closes.length. Enquanto... Deixa eu pensar aqui. Não, se não me engano, ela vai... Se não me engano, eu tenho que começar... Ela é crescente. Eu tenho que começar aqui em 0. Vou me corrigir aqui. Vamos começar aqui em 0, então. Eu sempre me esqueço se o histórico das velas me traz a mais recente primeiro ou a mais antiga primeiro. Mas me traz a mais antiga primeiro. Então aqui eu começo em 0. Enquanto o i for menor que closes.length, eu vou incrementando o meu i. Então eu vou passar aí por todos os valores de fechamento. Certo? Daí eu tenho que descobrir se a relação, porque é índice de força relativa, né? Então é sempre uma vela em relação a outra. Se a vela 0 em relação a outra vela, tá? Ela foi uma alta ou foi uma baixa? Como a gente está com velas diárias, né? É se hoje está em alta ou está em baixa em relação a ontem. É por isso que é força relativa, porque é uma vela se relacionando com a outra. Então, para verificar se foi uma alta ou se foi uma baixa na troca de vela, eu vou calcular uma diferença pegando o closes na i menos o closes na i menos 1. Aqui até, vamos reparar aqui. Aqui vai dar o closes na 0. Tá, não, eu estou fazendo ao contrário aqui de novo. Eu tenho que pegar aqui, começar no último, começo no último e vou voltando para trás, acho que é isso. Na hora ali a gente vai dar, no cálculo vai dar, a gente vai ver se fez certo ou não fez certo. Então aqui maior que 0, e aqui a gente vai diminuindo, daí eu consigo pegar, daí eu começo no último, aí vejo ele em relação ao penúltimo, depois o penúltimo em relação ao antepenúltimo. Beleza. Se a diferença ela for maior ou igual a 0, se a diferença for maior ou igual a 0, eu vou somar ela na minha variável de altas. Somar ela na minha variável de altas. Estou fazendo aqui um somatório, então, das diferenças. Caso contrário, eu vou somar ela na minha variável de baixas. Certo? E aqui, a variável de baixas, na verdade, a gente faz um negativo. Né? A gente vai, é um somatório ao contrário, né? Que a gente vai fazendo ela negativa. Tá? Então, eu vou decrescendo as minhas baixas. Ao final da execução desse for, eu vou ter somado todas as minhas altas nessa variável e eu vou ter somado, entre aspas, mas com, né, um valor negativo, todas as minhas
baixas nesta variável aqui. E aí eu consigo calcular a força relativa como sendo as minhas altas dividido pelas minhas baixas. E aí a gente aplica a fórmula do RSI em cima da força relativa, que é 100, isso está lá na página da Wikipédia, 100 menos 100 dividido por 1 mais a força relativa. Tá? E dá para trocar a fórmula também usando multiplicação em vez da divisão, deve ser, né, é matemática, né? É só trocar realmente, quem manja mais aí de simplificação de equações, dá para simplificar essa equação aqui também. Beleza? Então agora, se eu chamar esse calc RSI passando para ele um array de fechamentos, eu vou ter aí um RSI calculado. Então aqui no getCandles, no data, ele está me trazendo isso aqui, ó, um array de arrays. Cada array interno é uma vela. Eu preciso só da informação do fechamento. A informação do fechamento, se a gente olhar aqui a documentação da API, ela é a de posição 0, 1, 2, 3, 4. Na posição 4 do array eu tenho o preço de fechamento. Então, ao invés de imprimir desse jeito, vamos tentar pegar só o fechamento primeiro aqui. Ó, closes. Eu vou ter o response.data. E aí, para cada vetor interno que representa uma vela, eu vou fazer um map, tá? Onde, para cada vela, eu vou pegar a informação da posição 4 da vela. Isso vai me trazer os closes apenas, só os valores de fechamento. Vou imprimir aqui para ver se ele me traz correto. Ó, trouxe aqui só os valores dos fechamentos. Agora, reparem que isso está trazendo como string, tá? Tá entre aspas. E para calcular indicadores, você vai precisar ter isso como números. Então eu vou fazer a conversão para número aqui também. Então, a gente pode usar aqui, por exemplo, é ponto flutuante, deixa eu ver aqui. Deve ser ponto flutuante, provavelmente. É, ponto flutuante. Então a gente vai utilizar aqui o parse float. Certo? E aí eu converto para ponto flutuante aqueles textos que vieram ali da Binance. Só repare que eles ficam em amarelo, quando é amarelo é número, quando é verde é texto. Tá? Então ele converteu aqui para ponto flutuante todos aqueles valores ali. Agora sim eu tenho o dado que eu preciso para poder passar para a função. Então agora eu vou pegar e chamar, vou botar aqui const RSI, chamar o calc RSI, passando o closes. E aí eu mando imprimir o RSI aqui, e se eu implementei corretamente o cálculo do indicador aqui em cima, ele vai me dar um valor de 0 a 100 de o quão sobrecomprado ou quão sobrevendido está este ativo, considerando velas de um dia nos últimos 14 dias. Tá? O quão boa essa informação vai depender muito da sua estratégia, né? O quanto serve essa informação para alguma coisa, né? Vai depender muito aí da sua estratégia. Então vamos executar aqui. Ó, ele está dizendo que o meu RSI no período está em 65. Né? Então, ele não está nem sobrecomprado nem sobrevendido, porque eu teria que estar, para estar sobrecomprado, eu teria que estar acima de 70, né? Mas está inclinado, né, a estar sobrecomprado. Isso aqui, olhando, né, no período de 14 dias com velas diárias. Se eu quiser ter um RSI mais sensível, né, eu posso pegar um intervalo gráfico menor, por exemplo, 15 minutos. Vamos pegar aqui, ó, 15M, né, os últimos 15 minutos. Vamos ver que já vai dar outra informação. Então, num tempo gráfico de 15 minutos, olhando os últimos 14 períodos de 15 minutos, este ativo está sobrecomprado. Este ativo está sobrecomprado, levemente sobrecomprado, né? Passou um pouco aí de 70. E aí, em cima disso, você pode fazer análise, você pode pegar RSIs de tempos gráficos diferentes, cruzar eles, né? Tanto para fazer confirmações, quanto para verificar se é uma tendência disso mudar de direção em algum momento. Vocês vão ver na internet, por exemplo, em canais de investimento mesmo,
né, os analistas falando coisas do tipo, quando o RSI está, por exemplo, sobrecomprado, mas ele está subindo minuto a minuto, ou a cada 15 minutos, não é o momento de você fazer nenhum movimento. Agora, quando ele começa a desacelerar a subida e começa a reduzir, né, e daí é a hora de você fazer algum movimento. Então, eles vão falar coisas desse tipo, e aí eu recomendo que você busque, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, se você investe em criptomoedas, né, que você busque, então, para fazer o seu algoritmo, o seu robô, tomar as decisões aí baseado em alguma estratégia, tá? No nosso caso aqui, a gente poderia simplesmente fazer alguma lógica do tipo, se o RSI maior que 70, eu vou, deixa eu botar para imprimir primeiro aqui, eu vou, né, imprimir que ele está sobrecomprado. Estou comprando ele em excesso. Se o RSI tiver menor do que 30, eu vou colocar sobrevendido, ou seja, estão vendendo em excesso. Caso contrário, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, mercado lateral. Só chutando aqui algumas coisas para ter alguma lógica aqui para a gente fechar com alguma coisa mais interessante. Então aqui o robô fez uma análise, né? Análise bem simples, bem, né? Nada demais. Constatou aí que o ativo ele está sobrecomprado. Beleza? E aí, obviamente, com essa informação, com essa decisão, com esse entendimento que a sua automação teve, você pode fazer aí todo tipo de ações, né? Como eu mencionei, no canal você encontra vídeos ensinando a fazer compra e venda, no canal você encontra vídeos ensinando a mandar mensagens via Telegram, o canal ensina como você coloca informações num gráfico, certo? Então você pode fazer mais de uma chamada na Binance, por exemplo, para pegar mais velas e poder calcular RSIs de momentos diferentes, para ver se o RSI está vindo numa tendência de alta, numa tendência de baixa, certo? E essa mesma ideia aqui de cálculo de indicador você consegue aplicar para outros indicadores, né? Você pode pegar a fórmula de outros indicadores, na fórmula vai dizer quais são as informações que você precisa, né? Você precisa ter as velas, você precisa ter os preços, você precisa ter o volume, as aberturas, os fechamentos, e vai dar a fórmula e você vai pegar essa fórmula aí e vai aplicar, tá? E aí, conseguiu implementar o cálculo de indicadores aí no seu robô? Se você teve qualquer dificuldade ou apenas quiser me deixar um feedback, use a seção de comentários logo abaixo do vídeo, eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou da aula, deixa aí o seu like para me ajudar e se inscreva para você não perder os próximos vídeos aqui do canal que saem semanalmente, fora as lives todas as segundas. Peço aí a sua ajuda para que esse canal chegue à marca de 20 mil inscritos, beleza? Na descrição do vídeo você encontra também materiais complementares, os fontes, minhas redes sociais e logo na sequência eu vou te recomendar alguns outros vídeos que eu acho que podem te interessar também. Um abraço e até a próxima. Valeu!